E queridos, eu sei que os dias são maus, são difíceis, mas Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E nós estamos hoje encerrando uma campanha sensacional, né? É a campanha do próximo passo, né? Qual será o nosso próximo passo? Mas antes de começar a ministrar, eu queria, assim, agradecer a Deus e também agradecer à igreja, né? Porque os irmãos sabem que a gente estava com o nosso Lourenço doentinho, né? Internado, mais de 8 dias internado, mas graças a Deus, Deus deu a vitória lá, olha lá, ó. Tá lá o Lourenço lá, levanta ele aí, olha lá, olha lá, olha lá, que coisa linda lá, ó. Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, muito obrigado pelas orações. Eu sei que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Os médicos podem não saber, mas Deus sabe como faz. Amém? Queridos, eu quero ler com vocês um texto que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, e versículos do 42 até o 45. A minha versão é a MVI, se tiver ela, mais fácil, porque a gente acompanha daqui também. Tá. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o servo, ou melhor, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. Amém? Amém? Queridos, a palavra de hoje é: alimente os discípulos. A nossa campanha do mês passado foi: estou? Igreja do Recreio? Igreja do Recreio? Estou pronto. E, queridos, o que é estar pronto, né? Eu ministrei aqui no começo do mês passado, nessa campanha também. E estar pronto não é você estar preparado, você saber tudo. Estar pronto significa decisão de fazer. Então, quando eu decido a fazer, eu estou pronto. Porque Deus vai me usar estando eu pronto. Então, a sua decisão de fazer lhe dá a característica de um cristão pronto. Então, quando o Senhor diz: fulano, você diz: estou pronto. Usa-me, Senhor. Faz segundo a tua vontade na minha vida. Eu sou teu filho, eu sou teu servo. Eu estou pronto a te servir. E, queridos, Jesus, ele tinha uma missão muito importante aqui na terra. E a missão de Jesus sempre foi discipular, ensinar. E a Bíblia diz que Jesus ensinava nos barcos, né, no meio do mar. Jesus ensinava nos montes. Ensinava de dia, ensinava de noite. Jesus discipulava em casa de alguém ou fora das casas. Jesus discipulava na praia. Levava os seus discípulos, parava na praia, discipulava e ensinava. Então, Jesus tinha uma tarefa: alimentar os discípulos dele. E ele fazia isso muito bem. Ele dava aos seus discípulos alimento espiritual do bom e do melhor. A ponto de as pessoas ficarem admiradas e assim: esse homem realmente ele tem a sabedoria, ele tem o dom da sabedoria, ele conhece, ele sabe o que está falando. Então, a tarefa principal de Jesus, a tarefa primordial dele era essa, era discipular, era ensinar os discípulos. Mas Jesus foi embora. Ele morreu, ressuscitou e foi embora. Então, Jesus foi embora para o Pai. E a pergunta de hoje é: quem fará isso? Quem vai discipular os discípulos? Quem vai ensinar os discípulos? E o texto que eu li mostra uma parábola em que Jesus pergunta assim: quem é, pois, o administrador fiel, a quem o seu Senhor, olha isso, que coisa linda, a quem o seu Senhor vai encarregá-lo de alimentar os servos? Que tarefa, né, irmãos?
Que tarefa! Quem é, pois, o administrador fiel, a quem o seu Senhor vai lhe entregar a responsabilidade de alimentar os seus servos? Quer dizer, o Senhor foi embora e estava precisando de um homem, de uma mulher, de um servo fiel, a quem ele pudesse dizer: olha aí, cuida da minha casa, alimenta os meus servos. Estou pronto? Sim. Mas qual é o próximo passo? O que é que eu devo fazer agora? Eu preciso alimentar os discípulos. E uma coisa interessante nesse texto, a primeira coisa que Jesus aqui, que o Senhor pede é que esse servo ele seja fiel e sensato. Para quê, pastor João? Para que essa fidelidade toda? Para que essa sensatez toda? Para alimentar os discípulos de Jesus. Irmãos, um infiel não pode alimentar ninguém. Um insensato não pode alimentar ninguém. A Bíblia diz que é como o cego. Como é que um cego vai guiar outro cego? Ambos cairão no barranco. Como é que alguém que tem uma trave no olho vai poder tirar o agueiro, o cisquinho, aquela coisinha que está no olho do outro? Aí Jesus disse: olha, primeiro vai lá, tira a trave do teu olho e depois você vai tirar o agueiro do olho do seu irmão. Então, a primeira coisa que Jesus pede aqui, que esse servo seja, que ele seja fiel e sensato. Para quê? Para que ele possa cumprir a missão. Qual é a sua missão? Alimentar os demais servos. Versículo de número 42. A quem seu Senhor dará, a quem seu Senhor dá a sua porção de alimento no tempo devido. Para que ele possa alimentar os servos no tempo devido. Então, eu como discípulo, você como discípulo, precisamos ser um bom mordomo. Para quê? Para administrar aquilo que não é seu. Queridos, a gente fala assim, que nós temos nossos discípulos, é verdade. É nosso, entre aspas, porque na verdade são discípulos de Jesus. O que Jesus fez foi nos dar a oportunidade de alimentá-los. E aí o Senhor pede que nós alimentemos ele bem e no tempo certo. Não adianta alimentar bem no tempo errado, não. Nós precisamos, além de alimentar no tempo certo. Alimentar bem no tempo certo. Eis a grande responsabilidade de quem é discipulador. Por isso que Jesus está nessa noite convidando você a dar esse próximo passo, que é alimentar os discípulos dele. Ele está chamando você a ser servo fiel, servo sensato, para que você possa alimentar os discípulos dele. Só que, se você não for uma pessoa determinada, se você não tiver força, se você não assumir o seu papel no reino de Deus, você não vai conseguir. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tanta loucura, tanta dificuldade, é preciso que haja uma determinação, porque senão tudo rouba de nós a oportunidade de ensinar. Às vezes você quer conversar com um discípulo, você quer passar alguma coisa, você quer marcar com ele um discipulado, quer ensinar alguma coisa para ele, te sobrevém algo que te atrapalha, que te impede, e muitas vezes se você não tiver, determinação, você não consegue chegar lá, você não consegue levar o alimento para ele. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, muito desafiador. Tudo quer roubar de nós a oportunidade de fazer. Tudo quer roubar de nós o desejo de fazer. Tudo quer roubar de nós a força para fazer. É por isso que o Senhor aqui procura um servo que seja fiel e tenha sensatez, seja sensato, que queira fazer, que queira ir lá, que queira alimentar, que queira reunir os servos dele diariamente e dar a porção certa. A porção diária. Então a responsabilidade nossa, porque o Senhor foi embora, é alimentar os servos dele. Queridos, quando você alimenta o outro, quando você alimenta os servos, os discípulos de Jesus, isso traz crescimento para você e para o outro. Jesus diz aqui no texto que quando você alimenta bem,
você vai ter recompensas. Você é bem-aventurado. Então, quando eu alimento um discípulo, quando eu alimento o servo do Senhor, isso me traz crescimento, porque, primeiro, eu estou cumprindo um propósito. E quando você cumpre o propósito, você está bem. O bispo tem falado muito aqui, dia após dia, mensagem após mensagem. Se você não tem um propósito, você não tem razão de viver. Você não tem como crescer se você não tem um propósito. Então, quando eu alimento o discípulo, quando eu alimento o servo de Deus, quando eu dou o próximo passo depois de estar pronto, quando eu dou esse passo, eu sou beneficiado. Por quê? Porque eu estou cumprindo o propósito que o Senhor colocou em mim. Então, quem alimenta é bem-aventurado. E no texto que eu li, além de ser bem-aventurado, você ainda recebe galardão. E, segundo o texto que eu li, você também é feliz. Porque tem muita coisa, é tremendo isso. Se você pegar esse texto aqui em casa, dar uma espremida nele, começar a tirar dele coisas que você vai se alimentar, a gente não pode aqui passar falando muito sobre isso, porque o nosso relógio já vai embora. Está indo embora, a gente não tem como. Mas chegue em casa, analise a responsabilidade que o Senhor te deu, ou melhor, vamos tirar esse termo responsabilidade, porque é muito pesada, né? O privilégio que o Senhor te deu de alimentar os discípulos dele. Irmão, que bênção! O Senhor te deu um privilégio, você é uma pessoa privilegiada, porque o Senhor te deu a oportunidade de alimentar o bem mais precioso que Ele tem. Quem é o bem mais precioso do Senhor Jesus? É a sua igreja, é a sua noiva, são os seus servos, são os seus discípulos. E Jesus pegou o bem mais precioso que Ele tem e disse assim: olha, Alessandra, André, alimenta o meu bem precioso. Irmãos, isso é privilégio. Isso é o privilégio que Deus deu a mim, deu a você. Todos nós aqui fomos privilegiados pelo Senhor. Ele nos deu essa oportunidade única de dar o segundo passo. Estou pronto, mas eu preciso alimentar os discípulos do Senhor Jesus. Eu preciso alimentar os servos do Senhor Jesus. Quem alimenta, quem dá alimento, primeiro, ele se fortalece. E quando você está alimentando o discípulo de Jesus, você está se fortalecendo. E segundo, quando você alimenta, você deixa o outro forte, e o outro forte passa a alimentar também. Que bênção! Vamos ver isso direitinho? Você alimenta alguém, você se fortalece. Você alimenta alguém, aquele se fortalece, e ele passa a alimentar outro. E aí a cadeia alimentar no reino de Deus se desenvolve de uma maneira tão grande que acontece o que está acontecendo aqui. A igreja do Senhor Jesus reunida, porque o Senhor é fiel e nos deu a oportunidade de alimentar os discípulos dele. Então o próximo passo é esse, é que você alimente os servos, alimente os discípulos de Jesus. Mas como disse no começo das minhas palavras, é preciso também que esse alimento seja um alimento saudável, tá? Não pode dar qualquer coisa não. Você não pode dar qualquer coisa para o seu discípulo de Jesus comer, não. Dá uma palavra a ele, uma palavra verdadeira, uma palavra fiel, ensinamento bom, ensinamento sadio que faz ele crescer. Uma certa vez uma pessoa perguntou assim: pastor João, por que você gosta de ensinar? Diz, porque quando eu ensino, eu alcanço mais pessoas. Como se na sala só tem 10 pessoas? Mas se eu ensino 10, e se cada um daquele ensinar mais 10, já são 100. Entendeu, cabeção? Então, discipular é importante, ensinar é importante, alimentar os discípulos de Jesus é importante, porque você está deixando os servos de Jesus forte para alimentar outros, forte para trazer outros, para ensinar outros. Então, qual é o próximo passo, pastor João? Discipule, ensine, traga, mostre a palavra a tempo e a fora de tempo, porém no tempo certo e na hora certa. Porque é isso que Deus quer de nós. Então, eu preciso dar aos discípulos de Cristo um alimento saudável, no tempo devido. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, Atos 20, 28, que
cada um de nós fomos comprados com um preço muito caro. Olha aquilo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Todos nós somos pastores e bispos. Todos. Como, pastor? Eu e você, todos nós somos pastores e bispos. Nós estamos enquadrados ali, olha. O Senhor, através do seu Espírito Santo, nos designou, nos ensinou, disse: vai, ensina, mostra, prega, fortalece. A minha igreja e meus servos precisam estar bem alimentados. E como falou meu querido André, essa igreja alimenta. Se você tiver com vontade de comer, pode vir. Tem alimento sadio, fresquinho. Fresquinho. Tem pão quente do céu para você. Para quê? Para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você possa alimentar outros também. Então pronto, sim. Qual é o próximo passo? Alimente os discípulos de Jesus. Ensina, mostra. E uma coisa interessante em tudo isso, nesse texto que eu li, cara, uma coisa tremenda que eu peguei aqui, que eu achei interessante, eu estava lendo isso, estava meditando, quando a menina me ligou no começo do mês, pastor, você vai falar sobre isso. Eu comecei desde o começo do mês a meditar. É a Bela, ela que faz isso comigo, essa benção. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, estava assim, ó lá, ó. Observa aqui, ó, o Senhor, ou melhor, quem alimenta os discípulos torna-se participante dos bens de Cristo. Eu digo, meu Deus, que coisa é essa? Então, o que ele está dizendo aqui nesse texto, que eu acabei de ler, em Lucas 12, 42 e diante, é que quando você alimenta bem os discípulos de Jesus, e quando esse Jesus olha para você, ou melhor, quando esse Senhor olha para você, ele faz você participante dos bens dele. É por isso que eu disse, querido, que não é uma responsabilidade, é um privilégio. Não é uma responsabilidade você alimentar, você discipular alguém, não. É um presente que Deus te dá. Por quê, pastor João? Porque quando você se coloca à disposição dele, ele vai fazer você dono, participante, co-herdeiro de tudo aquilo que ele conquistou. Aí você vai ter comunhão com Cristo. Sabe por quê? Porque é ele quem te ensina a fazer. Você está entendendo o que eu estou falando, queridos? Quando você se coloca à disposição para ensinar, para alimentar os discípulos de Cristo, você tem comunhão com o próprio Cristo. E aí, ele vai alimentar você para que você alimente o outro. Você vai ter comunhão tão grande com ele, que ele vai te dar para que você também dê. Ele vai te alimentar para que você também alimente. Então a comunhão com Cristo, porque é ele quem te ensina a fazer. Essa comunhão que ele vai ter com você, quando você se dispõe a alimentar os discípulos dele, essa comunhão que você tem com ele vai te ensinar a alimentar o outro. Que maravilha, né? É aquilo que a gente chama de vertical e horizontal. De cima Deus te dá e você repassa. Consequentemente, irmãos, não é algo difícil, não é algo doloroso, não é algo, é um privilégio, como estou falando sempre aqui, porque ele mesmo vai me dar para que eu possa passar. Ele mesmo vai colocar no meu coração para que eu possa colocar no coração do outro. Como assim, pastor? Como é que ele faz isso? Esse ano, nós estamos vivendo que ano mesmo? Qual é o ano que a Sara está vivendo? Qual foi a nossa conferência última? Foi o quê? A unção de quê? Unção de quê? Sabedoria. Irmãos, isso é tremendo. Jesus convida você a alimentar os discípulos dele. Jesus convida você a ensinar os discípulos deles e derrama sobre você um espírito de sabedoria. Quer mais ou tá bom? Você recebe o espírito de sabedoria. Não é pouca coisa não, querido. É o espírito de sabedoria que ele derrama
sobre a tua vida. Para quê, pastor João? Para que eu possa alimentar os discípulos dele. Ele me torna sábio para que eu alimente a igreja dele. Ele me torna sábio para que os servos dele cresçam fortes, sadios, robustos. Para que no reino dele não haja doentes espirituais, não hajam doentes, mas hajam servos sadios que podem levar, servos que estejam prontos, mas que dá o segundo passo, que é alimentar os discípulos de Jesus. E ainda lá no Nordeste a gente diz lambuja, de quebra, né? De chorinho, ele ainda dá a você os dons espirituais e os dons ministeriais. Quer mais ou tá bom? Irmãos, a coisa é tão tremenda, que a Bíblia diz que quando você não sabe orar, o Espírito Santo ora por você, intercede por você, ele ora através de você, porque você não sabe orar, é ele quem derrama sobre você esse Espírito. Então você começa a orar, você não sabe por que está orando, mas Deus sabe. Eu não sei quantas vezes você já acordou orando por alguém e você não sabe por que está orando por aquela pessoa, e no outro dia alguém diz assim: tal hora eu estava passando mal e Deus cuidou de mim, foi a tua oração, o Espírito Santo te levou a orar. Ele derrama sobre nós, irmãos, esses dons. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você esteja só. Ele nunca nos deixa só. Toda tarefa que Deus dá para mim e para você, Ele vai estar sempre com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Os dons espirituais e os dons ministeriais foi derramado sobre a igreja, sobre os servos do Senhor, exatamente para isso. Para fortalecer-nos, para nos fortalecer, para que você possa alimentar aqueles que precisam ser alimentados. Agora, eu quero dizer uma coisa para você muito importante, que eu já vi lá, que eu li com você no capítulo 20 de Atos, e que eu quero reforçar agora no final da minha mensagem. É que o Senhor estabeleceu cada um de nós como discipuladores. O Senhor estabeleceu a cada um de nós como discipuladores. Pastor, eu cheguei ontem, não interessa, você já é um discipulador. Você já pode ensinar o que você está ouvindo hoje. Já pode passar para frente o que você está ouvindo aqui. Então o Senhor, Ele estabeleceu. Ele nos nomeou como discipuladores. A Bíblia diz no capítulo 15 de João: não fosse vós que me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. O Senhor te nomeou, meu irmão. O Senhor te nomeou, minha irmã. Você agora foi nomeado pelo Senhor. Já imaginou isso? O Senhor te nomeou, te chamou pelo nome, disse: olha, a partir de agora você vai, e você vai dar fruto, e o seu fruto vai permanecer. Aleluia! Glória a Deus! Você vai dar fruto, olha isso, você vai dar fruto, e o seu fruto vai permanecer. Mas para que o seu fruto permaneça, você tem que alimentá-lo. Aí é onde está a questão, aí é onde está, sabe, a chave que vira. Você dá fruto e o Senhor te ajuda a alimentar os frutos, para que os teus frutos permaneçam. O Senhor nos dá a oportunidade de alimentar, de cuidar do seu bem mais precioso, que é a igreja dele. O bem mais precioso, que é o povo dele, o bem mais precioso, que são os servos dele, lavado, remido pelo seu sangue, pago na cruz do Calvário. Estou pronto? Sim. Qual o próximo passo, pastor? Alimente os servos, alimente os meus servos. Eu estou procurando, Jesus está dizendo, eu estou procurando servos fiéis e sensatos, a quem eu possa entregar o meu povo, os meus servos, para que ele alimente bem na hora certa, dê um alimento sadio, um alimento que dê crescimento, para que ele possa crescer e se desenvolver. E aí sim, o Senhor, no texto que eu li, nos torna administradores desses bens, os bens preciosos, que é a sua igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque muito tempo a igreja, não só a igreja brasileira, a igreja mundial, teve uma visão de só quem tinha que cuidar era o pastor.
o pastor da igreja, aquele que fica aqui em cima, sabe? Só ele tem que cuidar, não. Aí quando você olha a Bíblia e vai ver lá, Mateus fala, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ele não disse para o pastor não, que disse para a igreja dele. Disse para os apóstolos dele. O louvor pode vir, porque já estou terminando. Alimentar os discípulos de Jesus, alimentar os servos de Jesus é um compromisso, é um privilégio, como eu acabei de falar, sim. E esta tarefa bem executada, quando nós executamos bem essa tarefa, nós somos renovados. Já percebeu que quando você ensina, você se renova? Quando você discipula, você se renova? Você é renovado, quando você discipula alguém, sabe? Dá um gás em você tão grande. Quando você discipula alguém, você pega esse discípulo e leva ele a ter comunhão com você, olha isso, comunhão com você e comunhão com Cristo. Por isso, nessa noite, Jesus está chamando a mim e a você para sermos discipuladores. Uma certa vez, para finalizar, né? Essa é a melhor parte da mensagem. É quando o pregador diz assim, e para terminar... Certa vez Jesus chamou Pedro, disse, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse assim, tu sabes, Senhor. Mas outra vez, Jesus chamou Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Pedro disse, sim, Senhor. Aí respondeu, então apacenta os meus cordeirinhos. Igreja do Recreio, você está pronta? Então apacenta os cordeirinhos de Jesus. É isso que Ele quer, que a igreja dele, que os servos dele sejam uma peça apacentados, alimentados. Ele está convidando você nessa noite a alimentar as pessoas, alimentar os servos do Senhor, para que eles cresçam de forma que agrade o mestre, porque quando o mestre voltar, ele vai examinar cada um dos seus servos, vai dizer, esses estão bem alimentados, aleluia. Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero pedir permissão, meu pastor ali, meu pastor Rafael. Eu sei, queridos, que discipular é um privilégio, eu sei que é. Mas eu sei também que muitas vezes você tem uma dificuldade, você não consegue, você quer até discipular, mas há uma dificuldade em você. E nesse momento, em nome de Jesus, eu quero, enquanto os irmãos louvam, você que tem dificuldade em discipular, em ser um discipulador, eu quero que você venha aqui rapidinho na frente, e você só tocar na sua testa, você só ungir você, para que você receba essa unção, para que você possa discipular. Tem óleo aqui? Tem óleo aí? Eu queria até pedir os pastores que viessem aqui, para a gente fazer isso bem rapidinho, a gente só toca. Só na testa, assim, rapidinho, só te ungir, para que você receba a unção do discipulado, que você seja um discipulador. Se você tem dificuldade de discipular, eu queria que você viesse aqui à frente, porque a gente vai ungir você, amém? Glória a Deus. Dá-me, Senhor, e me conhece. Os pastores estão aqui, vem aqui rapidinho, que a gente tem que ungir rapidinho. Só rapidinho, só tocar aqui, abençoar. Em nome de Jesus. Recebe a unção de discipulador em nome de Jesus, que você possa ministrar em outras vidas. Seja abençoado em nome de Jesus. Só toca, recebe a unção discipulador em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Usa-me, Senhor. Sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora,
Em nome de Jesus, recebe essa unção em nome de Jesus. Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Oh, aleluia! Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh, Espírito Santo de Deus. Sonda, Oh, aleluia, Senhor. quebra, Usa-me, Senhor. Usa a tua igreja. transforma. Usa esses servos fiéis, esses servos sensatos que o Senhor colocou para ensinar, para alimentar os seus servos. Nessa noite, que a unção do Senhor, que a unção do Deus de Israel entre na sua vida, entre no seu coração, te ensine, te prepare, para que você dê o segundo passo, que é discipular aqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Adore o Senhor! Canta! Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as Acende a águas, luz pra mim, por favor, e vamos continuar no cantando. deserto, como flecha que acerte o alvo. Quem quer ser usado da maneira que Deus quiser? Que essa semana o Espírito Santo possa te incomodar, que você abra a sua boca, que você possa ser sensível à voz de Deus. Deus vai te direcionar para um telefonema, Deus vai te direcionar para uma ligação, para uma visita, para uma oração específica. Essa semana você vai ser tremendamente usado por Deus para alimentar as pessoas que Deus está colocando perto de você. Amém? Amém. Eu gostaria que os pais agora pudessem receber os seus filhos. O Arena Kids vai estar entregando. Fique atento. Eu gostaria que você recebesse os seus filhos. Deus colocou no coração dos bispos que todo último domingo do mês nós vamos estar orando por uma bênção especial para as famílias. Amém? Então a Arena Kids trouxe as crianças. Eu gostaria que você pudesse receber agora os seus filhos. Se você está com a sua família, pudesse se reunir em família agora. Nós vamos estar orando. Amém. E se você também... Então, se você está perto do seu pai, da sua mãe, se cheguem agora. Não fique sozinho. Se você está sozinho, chega perto de um irmão que está sozinho também. A Bíblia diz que... A palavra de Deus diz que a presença do Espírito Santo faz com que o solitário habite em família. Pega o seu telefone, olha, estou vendo aqui Alessandra e André. Coloca a foto da sua família no seu telefone agora. Nós vamos orar, nós vamos declarar a bênção da família, a bênção de Deus sobre as nossas casas. O diabo tem um objetivo, querido, destruir as famílias. O diabo tem um objetivo, colocar os pais contra os filhos, destruir os casamentos. Mas nós cremos que quando nós estamos debaixo do guarda-chuva da proteção do Espírito Santo, Ele nos guarda, nos livra de todo dardo inflamado de Satanás.
Eu não sei qual a luta você tem passado com a sua casa, com a sua família. Mas eu quero te dizer, a bênção de Deus te protege. A bênção de Deus te fortalece. E a bênção de Deus te capacita, te dá sabedoria para resolver os problemas e as crises. Eu gostaria que pudesse ser projetado agora o Salmo 23. É um salmo que eu particularmente gosto de ler. E eu gostaria que a gente lesse ele agora no plural. Você vai falar assim comigo: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes pastagens nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas. Essa é a promessa de Deus para a sua família, amém? Restaura-nos o vigor e nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando andarmos por um vale de trevas e morte, não temeremos perigo algum, pois o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos protegem, amém? Essa é a promessa de Deus, essa é a bênção que vai nos proteger e nos guiar durante esses dias. Em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos cada família agora no teu altar, Senhor. Aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui. Nós queremos declarar que a bênção do Senhor está sobre a nossa casa. E nós queremos declarar, Deus, que o sangue do Cordeiro cobre os umbrais das nossas casas. E o anjo da morte passa e não nos vê. E o anjo da destruição passa e não nos toca. E o anjo das crises passa e não nos acerta. Em nome de Jesus, nós nos encontramos agora protegidos, debaixo da bênção da palavra do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus nos guarda e nos protege. Nós agora queremos declarar que a tua bênção está sobre a nossa família. Queridos, a bênção de Deus, ela é geracional. O que você está fazendo hoje vai repercutir nas próximas gerações. Começa agora a orar pela sua casa. Começa a profetizar. Abre a sua boca e profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre a sua família, sobre os seus filhos. Profetiza sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos. Você é profeta de Deus sobre a sua casa agora. Declara em nome de Jesus que a bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da sabedoria está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Queria chamar o Vitor e a Carla aqui. Vem cá, família de Deus. A Carla está para ter neném. Em nome de Jesus eu quero declarar. Profetiza, abre a tua boca. Profetiza, profetiza em nome de Jesus. Profetiza, profetiza vida. Profetiza saúde. Profetiza restauração. Profetiza conversão. Oh Deus, a tua palavra diz que eu e a minha casa vamos te servir. E nós declaramos agora que aqueles que ainda não te conhecem passam a te conhecer. Em nome de Jesus, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Amém. A Carla e o Vitor passaram por uma restauração muito importante na vida deles e na família deles. E agora está chegando o Samuel, promessa de Deus. E nós vamos estender as nossas mãos aqui. Nós vamos abençoá-los. E nós vamos abençoar todas as grávidas que estão para bebê chegando também. Nós temos tantas grávidas nessa igreja. E você vai derramar sobre eles e sobre todas as grávidas a bênção que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. O que Deus tem te dado? Você vai declarar agora sobre outras pessoas. E o Vitor e a Carla estão representando essas famílias aqui agora. Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos Vitor, Carla, Senhor Deus, Danilo, Samuel, em nome de Jesus. Muito obrigada pela restauração que o Senhor tem feito neles e através deles. Em nome de Jesus, nós impartimos sobre eles agora a tua bênção, Senhor. Declaramos na autoridade do nome de Jesus que Vitor e Carla são levantados para serem abençoadores nessa geração. Declaramos que Danilo e Samuel são sementes preciosas. E o que o Senhor fará deles, ó Deus, profetas nessa geração. Ó Deus, através do Vitor e da Carla, nós abençoamos todos os casais que estão recebendo novos filhos agora, Senhor Deus. Declaramos, Senhor Deus, que esses presentes do céu, Senhor Deus, que vêm para as nossas mãos, Senhor Deus, serão cuidados por Ti cada dia da vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Nós vamos agora cantar juntos essa música. A bênção.
bênção se derrame até mim. Declare a bênção sobre a sua casa, sobre os seus pais, sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos. Declare que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é contigo. a bênção é contigo, a bênção é com os nossos filhos, a bênção está sobre a nossa casa, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É por ti. Diga amém. Amém. Recebe essa bênção, meu irmão. Amém, amém, que assim seja, amém? Sobre a sua casa, sobre a sua família. Fala para quem está perto de você, fala assim: eu abençoo você em nome de Jesus. Eu abençoo você. Marido, abençoa sua esposa, esposa abençoa seu marido, abençoa seus filhos. É tempo de bênção. A bênção é autorizar para prosperar. Quando você está abençoando alguém, você está declarando: seja grande, seja feliz, que seus dias sejam bons em nome de Jesus, amém? Graças a Deus pela presença de Deus. Queria, antes de você sair, a gente queria a nossa tradicional bênção, amém? Sobre a vida de vocês. Feche seus olhos onde você está. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar muita paz. Paz é algo muito importante. Você vai experimentar paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo pode até te procurar, mas ele não vai te encontrar. Porque existe uma igreja que ora por você. Existe uma igreja que está intercedendo por você. Ah, que privilégio. E porque você ouviu a voz de Deus, respondeu: estou pronto. E você está pronto para dar o próximo passo. Eu queria que você me respondesse e declarasse como é que vai ser a sua colheita. Como é que vai ser a sua colheita, gente? Tá fraco? Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural! Eu te abençoo, Deus abençoe você. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã. Temos cantina lá fora esperando você. Não vai embora sem passar lá e ter um momento de comunhão.